E deu ruim aí pro Flávio Bolsonaro. Ó, primeiramente, começou aí na imprensa, finalmente, um movimento para cobrar o ministro André Mendonça de por que não teve ainda uma operação contra o Flávio Bolsonaro, no âmbito aí do inquérito do Banco Master, que pegou aí o Flávio Bolsonaro recebendo no mínimo 78 milhões de reais de dinheiro público roubado do Daniel Vorcaro ali, dinheiro que foi recebido de um fundo chamado Entre, que recebeu também dinheiro de fundos ligados ao PCC e ao Comando Vermelho. Esse dinheiro foi enviado por os Estados Unidos para o Eduardo Bolsonaro. Aí você fala, epa, tá ruim. Mas vai piorar. Por quê? Porque agora saem notícias de que a Polícia Federal descobriu aí um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado ao Flávio Bolsonaro e ao Daniel Vorcaro. O que a Polícia Federal está acreditando é o seguinte, olha, o Vorcaro pegava dinheiro, roubava dinheiro público, junto com governadores e junto com outras pessoas. Esse dinheiro público era enviado do Banco Master para alguns outros fundos, fundos de investimento. Esses fundos de investimento eram fundos também fake, ou seja, ele mesmo criava os fundos de investimento em nome de laranjas, e aí ele é quem mandava nos fundos, e esses fundos não faziam investimentos. Eles simplesmente mandavam dinheiro para os amigos do Vorcaro. E aí tudo era maquiado de qual maneira? A maneira era, olha só, imagina, Cláudio Castro vai lá e depois de conversar com Flávio Bolsonaro, coloca alguns milhões no Banco Master para investir. Então ele pega lá o dinheiro e oficialmente ele está investindo. Ele coloca lá 400 milhões. E o investimento é para quê? Para que daqui a um ano tem ali, quando retira esse dinheiro, tenha 450 milhões, por exemplo. Ganha ali 10, 15% ao ano. Tá, só que na verdade, esse dinheiro, eles já sabem, vai ser colocado num fundo. O Banco Master vai falar, então vou investir. É colocado em fundos de investimento. Esses fundos de investimento fazem o quê? Eles investem em empresas e em coisas ligadas aos que vão ratear o dinheiro, ou seja, pegar o dinheiro roubado. Um exemplo, um dos fundos de investimento vai lá e fala, ó, vou investir aí 134 milhões num filme. Ó, tô investindo nesse filme, tá? Depois, com a publicidade do filme, eu recebo o dinheiro de volta, pronto, e aí vou pagar o Banco Master. Mas na verdade não é para receber o dinheiro de volta, é para roubar o dinheiro, e nunca vão receber o dinheiro de volta. Vou investir aqui numa empresa. Qual a empresa? Pô, a empresa que o Vorcaro deu pro Ciro Nogueira. E aí, de repente, tem uma empresa lá, de um senador, que comprou essa empresa legalmente, né? A Polícia Federal já sabe, com 92% de desconto. E aí, esse fundo começa a investir na empresa, a empresa começa a ter um lucro enorme, porque pô, tem gente investindo milhões e milhões, e aí, legalmente, o senador fala, ó, estou aqui recolhendo os dividendos do dinheiro que a minha empresa lucrativa está dando. Mas, pô, sua empresa está recebendo de um fundo de investimentos que está recebendo dinheiro público roubado, ou seja, esse é o rateio do dinheiro público roubado, é a divisão ali que os bandidos estão fazendo. Aí você fala, o quê? Isso que a Polícia Federal está descobrindo. Que, olha, esses fundos de investimento eram utilizados, e não era, eu estou fazendo um caminho aqui, explicando de uma maneira simples, porque, na verdade, o dinheiro ia daqui para um fundo, desse fundo ia para vários outros fundos, desses outros aí ia para cá, ia para cá, ia para cá, e aí era feito o rateio. Não era direto, Banco Master, fundo para os políticos que ajudavam o Vorcaro a roubar o dinheiro. Não, eles faziam várias camadas, o dinheiro se movimentava por vários lugares, vários, abre aspas, fundos de investimento, ou holdings, empresa assim, assado, para que depois chegassem às mãos aí dos verdadeiros bandidos. No caso do Eduardo Bolsonaro, como o Vorcaro estava mandando dinheiro para o Eduardo Bolsonaro, que não estava no Brasil, eles fizeram da maneira mais simples. Quando a Polícia Federal começou a analisar o roubo ali do Ciro Nogueira e de outros, viu que não, olha, para o dinheiro sair do Vorcaro e chegar no Ciro Nogueira, claro que tinha as despesas que ele pagava diretamente, mas várias vezes o dinheiro passava por vários locais até chegar numa empresa do Ciro Nogueira. Empresa que também foi uma propina, que era uma empresa bem lucrativa, era lucrativa exatamente por conta disso, que recebia dinheiro público roubado, e que, mesmo se você for ver, analisar ali pela ótica legal da coisa, vamos supor que a empresa não sabe que o dinheiro que está recebendo é dinheiro público roubado. Tá, uma empresa que é lucrativa. A esse ponto, vamos supor, a empresa vale 20 milhões. E aí ele vende pro cara por menos de 1 milhão. Menos de 1 milhão, que na verdade o próprio Vorcaro deu pro Ciro Nogueira nas propinas que ele pagava de $500 mil por mês. Aí você vê, pô, peraí. Então aquilo lá é tudo o rateio do dinheiro público que estão roubando juntos. Só que a Polícia Federal também está averiguando se houve alguma ação ali da família Bolsonaro pro Vorcaro, além da influência que eles tinham sobre alguns governadores que ajudavam o Vorcaro a roubar dinheiro público, que roubavam junto com ele. Por quê? Porque para você comprovar se aquilo era rateio do dinheiro roubado ou se aquilo era propina, são duas coisas diferentes, apesar dos dois serem crimes, precisa saber isso aí. A Polícia Federal está averiguando. E aí já descobriram, saiu na coluna do Lauro Jardim, que ele tem fontes lá na Polícia Federal, que o Flávio Bolsonaro se encontrou com o Vorcaro na mansão dele em Brasília. Um encontro a sós. Mas fala, pô, peraí, a Polícia Federal tá boa de investigar? Por quê? Isso deve ser de algum dos celulares do Vorcaro. Porque se o encontro foi a sós, como é que a polícia vai saber, né? Vendo pelo celular aqui, há mensagens dizendo, ó, vem cá, já tô aí, foi bom encontro, mensagem depois do encontro. Essas mensagens provavelmente vão acabar vazando no Intercept Brasil em algum momento, porque tudo indica, e o repórter do Intercept deu uma entrevista aí há cerca de 10 dias, em que ele fala que tem mais coisa para vir à tona, e tudo indica então, ele não dá muitos detalhes, que a polícia mandou toda a parte, alguém lá da polícia, ou do gabinete do André Mendonça, né, e vamos lembrar,
os agentes da Polícia Federal e o delegado trabalham no gabinete do André Mendonça, tá? Algo que, inclusive, é alvo de crítica aí por muita gente, que não é comum a força policial